Olá pessoal, você que assiste os vídeos do canal, você que gosta do canal, eu peço que você se inscreva, que você dê like nos vídeos e faça a divulgação dos vídeos do canal para que este possa vir a crescer e alcançar mais pessoas. E eu creio que se faz bem para você que assiste o vídeo, da mesma forma vai fazer bem para outras pessoas que vão tomar conhecimento do canal e assistir também os vídeos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra que está em Mateus capítulo 19, versículo 16, e o título é o mancebo rico, quer dizer, é o encontro de Jesus com um jovem que era rico. E é interessante essa passagem, eu acho que vale a pena a gente parar para meditar um pouquinho. E diz assim a palavra de Deus: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então é interessante, Jesus não aceita, meio que fica mais ou menos claro que quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus se incomoda um pouco com isso. E aí aquele que lê pela primeira vez essa passagem pode não entender, fala, puxa vida, mas Jesus se incomodou com uma coisa tão simples, uma coisa que é banal, simplesmente ter sido chamado de bom. Mas creio eu que a intenção do jovem não era tão boa quanto parece. Me parece aí que houve uma intenção de despertar em Jesus certo fisiologismo, né? O que é fisiologismo? É aquela estratégia em que a pessoa chega elogiando para ser elogiado, né? É muito comum, já era na época de Cristo, hoje em dia é mais comum ainda, né? Se tem alguém com alguma importância e chega outra pessoa, já chega elogiando, ou fulano, dono disso, dono daquilo, o fulano que é muito bom nisso, muito bom naquilo. Então, para ter uma retribuição também. A pessoa que recebe o elogio fica sem graça, fica até chato não retribuir. E Jesus não caiu nessa artimanha. Jesus disse assim: por que você me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, está aqui, ó, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Foi a pergunta que ele fez para Jesus. O que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna? E Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha que interessante, né? Mais uma vez, ele se faz de desentendido. Né? Na sequência aqui, nós vamos ver a resposta dele para Jesus, dizendo: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Né? Ele vai dizer aqui no versículo 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ué, se ele sabia quais os mandamentos, por que ele perguntou? Né? Outra artimanhazinha, assim, de dizer: eu não sabia, mas olha, mesmo não sabendo, eu tenho feito isso, olha como eu sou bondoso, olha como eu sou religioso. Ele chega cheio de estratégias, né? Essas estratégias, essas artimanhas que a sociedade às vezes até aplaude, mas Jesus não viu isso de maneira muito interessante. Então Jesus responde para ele, mesmo sabendo que ele conhecia os mandamentos, Jesus responde, Jesus tolera essas artimanhas e diz assim: olha, são os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí olha o que ele responde: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí ele pôs
o pé dele, ele, como dizem por aí, ele deu um passo maior do que a perna, porque ele buscou nível de perfeição. Ele pediu para Jesus dar um parâmetro de perfeição para ele, porque ele se achava muito perfeito por guardar esses mandamentos que hoje não são nem mais critério de santidade nem de espiritualidade. Hoje trata-se de o bom cidadão, um manual de normas de bom cidadão: não matar, não roubar, não dizer falso testemunho. Isso não é esperado de uma pessoa muito religiosa, isso é esperado de qualquer um que simplesmente entende o que é viver em sociedade e o que é viver bem em sociedade. Né? Então o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Quando ele fez isso, Jesus identificou nele que ele se achava perfeito. Por cumprir esses mandamentos, ele mesmo diz isso, né? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Quer dizer, isso não é novidade, eu quero mais, eu sinto falta de ir além, né? Aí Jesus pegou no ponto em que ele precisava ser acordado, no ponto em que ele precisava se conscientizar das próprias limitações. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aí o narrador diz o seguinte: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só que interessante, né? Ele achou que a vida espiritual, a vida religiosa, era cumprir uma meia dúzia, umas 10 ordenanças ali. Isso era provavelmente o que lhe era passado pelos religiosos da época. Olha, cumprir os mandamentos ali, você está tranquilo, você é um cara que está destinado às mansões celestes. E quando ele vem a Jesus, e Jesus lhe dá uma medida de perfeição, Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus então pegou aonde estava o coração daquele jovem. Porque um dos problemas da pessoa ajuntar riqueza na terra é porque o próprio Jesus diz que aonde estão as riquezas está também o coração da pessoa. E não foi diferente com este jovem. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E ele provavelmente pensou: aonde, né, aquele pensamento, né, o que vão pensar de mim se eu não tiver mais as minhas posses? Como é que vão me tratar, sabendo agora que eu distribuí todas as minhas posses aos pobres e estou pobre também? Ou pior, ele provavelmente pensou na sua situação pobre, né? Aonde ele iria morar, o que ele ia vestir, o que ele ia comer. Então, no versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus fala duas vezes, dando aí a entender que ele ficou admirado da dificuldade que as riquezas impõem no caminho espiritual de uma pessoa. Ele fala: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, no versículo 23, e de novo, e outra vez vos digo, no versículo 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa história de passar o camelo no fundo de uma agulha, eu já ouvi dizer que nas muralhas da cidade, né, muitas vezes tinha uma abertura pequena que passava um homem de cada vez. E passar um camelo por ali seria uma tarefa quase impossível, porque um homem, para passar por ali, já tinha dificuldade, tinha que passar agachado até ajoelhado. Para fazer passar um camelo ali seria praticamente impossível. Sendo uma figura de linguagem onde a agulha da
qual Jesus fala que é uma agulha mesmo de costurar roupa, ou sendo a agulha que era uma abertura na muralha da cidade, independente do que for, a dificuldade fica estabelecida. Por quê? Porque um dos problemas da riqueza é isso aí, é o indivíduo colocar o seu coração nas riquezas, é colocar as riquezas acima da sua vida espiritual, acima de parâmetros que a sua vida espiritual organiza ou estabelece como sendo superiores a qualquer outra coisa. E aí, no versículo 25, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Por quê? Porque a época de Jesus, o que acontecia? Assim como hoje, os mais privilegiados, os mais abonados, aqueles que tinham mais posses, eram aqueles que também davam as maiores ofertas. E o povo pobre, o povo inculto, vendo isso, achava que aqueles que davam as maiores ofertas, que ocupavam os lugares de destaque na sinagoga, esses daí já estavam com a passagem ganha para o reino dos céus, né? Porque contribuíam mais do que os outros, porque apareciam mais do que os outros, enfim, porque eram reverenciados mais do que os outros. E aí eles ficam admirados, dizendo: se for assim, se a riqueza é de fato um empecilho, quem poderá, pois, salvar-se? Porque no entendimento deles, a riqueza era aquilo que abria a porta dos céus através das doações, através de tudo aquilo que uma pessoa com posse pode fazer para ajudar a religião. E aí no versículo 26 volta Jesus dizendo: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Quer dizer, pode haver aquele que, em possuindo riquezas, consegue se desvencilhar, consegue se separar da riqueza sem muita dificuldade, né? Com a ajuda de Deus, Deus provendo esta força, né? Mas continua valendo o que Jesus disse, é muito difícil. Então Pedro, tomando a palavra, diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha o Pedro aí, ó. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Isso, veja bem, tinha acabado de sair o jovem rico ali, com a mente nas posses, nas propriedades, e agora vem Pedro, discípulo de Jesus, que até então provavelmente não tinha entendido direito o que era o reino de Deus, tomou a palavra e disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E aí, porque o que acontece? Muita gente, nós vamos ver em outras passagens, né? Não hoje, mas em outra oportunidade, que muitos achavam que Jesus, quando Jesus falava do reino de Deus, né? Que o reino de Deus era chegado, muitos achavam que Jesus ia restabelecer o poder em Israel, que Jesus ia libertar Israel do domínio romano. Então, talvez Pedro estivesse pensando também: olha, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber quando o Senhor tiver o seu reino? Quer dizer, na mente de Pedro e de muitos da mesma época de Pedro, contemporâneos de Pedro, imaginavam o seguinte: ele vai tomar o poder, ele vai provocar uma revolta armada, vai vencer Roma, e aí vai estabelecer o seu reino. E aí no seu reino, quem estiver do lado dele, vai ter uma cota, vai ter uma parte. Mas Jesus, no versículo 28, disse o seguinte: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, olha quando, não é aqui na terra, não era imediatamente. Quando que ia acontecer? Quando? Na regeneração. Quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando que isso vai acontecer? Na regeneração, quando tudo for regeneração, gerado de novo, quando tudo for transformado, né? Então o Filho do Homem
vai se assentar no trono da sua glória, e também vós, quer dizer, os 12 discípulos, vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É muito importante ficar claro que não era aqui na terra que ele estava falando, era na regeneração, quando ele se assentar no seu trono de glória, que não era um trono terreno, né? Trono de glória, né? E ele diz também, vós se assentareis sobre 12 tronos. Por que é importante ficar bem claro que não é aqui na terra? Porque no versículo 29 diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas não é aqui na terra, porque muitos pegam esse versículo de maneira isolada e falam aí, ó, aquele que segue a Jesus vai, que deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A pessoa já quer que isto, né, no imediatismo do ser humano, porque o ser humano não quer esperar, ainda mais nessa geração, é tudo imediato, tem que acontecer agora, se não for agora, eu não quero, se não for agora, não me interessa, mas Jesus está falando, na regeneração, todo aquele que te tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto na regeneração e herdará a vida eterna. Tem que tomar cuidado, porque se este versículo for considerado isoladamente, ele dá margem a entender. O indivíduo, de repente, entrega uma casa para a religião, entrega uma casa, o valor de uma casa como oferta, e fica esperando receber 100 vezes mais ainda nessa vida. Não é assim, né? Vai receber 100 vezes tanto na regeneração e ainda a vida eterna, né? Ainda a vida eterna. É importante que fique muito claro que não tem esse tipo de negócio dentro da religião cristã, dentro do evangelho que é pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que você não vê nenhum dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, que tenha nenhum comentário, não existe nenhum comentário na Bíblia que depois de aceitado a fé, o camarada ficou rico. O camarada teve muito mais posse. Você não encontra nem na Bíblia e nem na história da igreja primitiva, você não encontra. Pelo contrário, você vai encontrar pessoas na Bíblia que, encontrando a Cristo, distribuiu boa parte do que tinha aos pobres, né? Como é o caso de Zaqueu. Mais para frente, a gente, se tiver oportunidade, a gente vai ler esta passagem de Zaqueu, que Zaqueu ficou mais pobre depois que encontrou a Cristo, não mais rico, né? E aí no versículo 30, Jesus completa, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros, né? Então, Jesus está falando aí da ordem, né? Da ordem que essas coisas podem acontecer, que muitos que chegaram, que conheceram primeiro o Evangelho, né? Eles podem não ter tido o devido proveito do Evangelho, o Evangelho pode não ter tomado conta da vida do indivíduo, ele vai receber, mas ele vai ser dos últimos. E muitos dos últimos a terem aceitado o Evangelho, pode acontecer que essa aceitação foi tão grande, foi tão profunda, foi de uma entrega tão grande, que ele vai ser tornado primeiro a receber esta recompensa, entre aspas, na regeneração. Muito bem, eu espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe e continue assistindo os vídeos do canal e continue divulgando o canal para que esta mensagem chegue também a outras pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.